Trapos e Vinil surgiu lá por meados, né? 2008, né? Eu e meu irmão, Gabriel, que fazia shows aqui em Cotiporã e na região aí. E o Isaac, que já trabalhava também como DJ, enfim, né? E era músico também, baterista. Viu o nosso trabalho assim e veio conversar com nós para trocar uma ideia assim, fazer um som junto. Logo depois a gente entrou em contato com o Juliano, que era guitarrista. O baixista na época era o Michael Gons. E aí nós começamos a fazer um som ali. Primeiramente assim com a ideia de ver qual é que era, curtir um pouco, e depois já começamos a nos apresentar aí. Eu sou o Juliano, eu toco hoje nessa formação da Trapos. Já toquei na outra formação da Trapos, na inicial, né? A banda antiga era Anjos da Garoa, a primeira banda que a gente teve. Éramos eu, o Rodrigo e o Isaac, né? E tinha mais o Felipe, que era o baixista na primeira formação. E aí depois surgiu essa Trapos Vinil, pescando alguns dos integrantes, eu e o Isaac na época, né? E juntando com mais o Nata e o irmão dele e o Michael. A gente juntou com o Matheus também, que a gente tem um outro projeto, uma outra banda com ele, já tocávamos com ele e aí... eu sou o único forasteiro aqui da equipe, né? Eu não sou de Cotiporã, eu sou de Fagundes Varela e tenho 35 anos, hoje moro em Veranópolis. A galera me convidou para fazer parte da Trapos, toco violão, guitarra, fazendo os nossos ensaios, curtindo e celebrando principalmente, eu sempre falo, a amizade e a parceria. Na verdade, as nossas primeiras apresentações a gente tinha 12 anos de idade. A primeira apresentação mesmo, 11, 12. Na verdade, eu e o Isaac tocávamos, né? Eu comecei a tocar violão muito cedo, com uns 8 anos, eu acho, sei lá, não lembro direito. E aí ele tocava bateria e nós fazíamos apresentações violão e bateria, né? Festa do clube de mãe, sabe, aquela coisa, né? Quando eu comecei, eu me lembro, eu tinha 12 anos, eu comecei a tocar violão. Eu gostava do rock and roll e tal, eu disse, eu quero fazer o que esses caras fazem e eu quero fazer também, né? Aí eu fazia catequese e a irmã lá que dava a aula de catequese, a irmã Estela Mares, ela ficou anos em Fagundes, era uma pessoa bem conhecida lá. Ela me emprestou o violão da paróquia para mim começar a fazer a aula de violão e dar os primeiros acordes, né? E ela dava aula de teclado, sabe, de piano, cara, ela tocava muito bem, sabe? Eu não sabia dessa história. Por coincidência, eu também comecei a tocar com os 12 anos. Eu lembro disso. Lá na escadaria da tua casa, né? Da casa do teu pai. Quando eu e o Isaac começamos a tocar junto, foi uma série de fatores que levou a gente a digamos, a ir pra música, né? Mas eu acho uma coisa importante foram os nossos irmãos mais velhos. Acho que tem que falar deles. Era uma época que o rock estava em alta, né? O primeiro LP dos Raimundos, toda aquela história. Na época da escola aí também se tinha muitos trabalhos e o Raul Seixas acabava entrando também nos trabalhos de educação artística, digamos assim, ou musicais. A gente teve algumas inserções do teatro, da música no início lá, que eu acho que também é algo que alavancou nós de alguma forma. E aí que a gente começou, então vamos montar uma banda? Por que não? Né? Sim. E aí que entrou o Ruby, né? Sim. Chamamos o Ruby para tocar guitarra para nós. E o Felipe. E antes mesmo da escola, sabe, uma coisa que tem que falar, que é sempre a história do músico de interior, é a igreja, né? Porque a igreja, os cânticos da igreja, eu lembro assim, ó. Coral da Lucilena. Claro, se eu voltar pro meu avô e pra minha mãe, né? Mas, claro, a mãe também foi importante, porque a família dela, assim, é mais musical do que a família do meu pai. Mas a igreja foi muito importante pra mim, cara. Depois disso a gente tocou, né? Apesar de músicos amadores, aí a gente tocou em festivais, né? Tocou em outras cidades vizinhas aqui. Aí começou a adquirir equipamentos. E enfim, né? E aí a gente tocava, a gente recebia tudo isso aí dos nossos irmãos, ia passando, né? E ouvindo música e tal. E tentava tocar essas músicas, né? Nosso primeiro repertório foi Raul Seixas, Creedence. Nós tocávamos, e ainda a gente toca hoje muita coisa que nós tocávamos lá. Ira, TNT, Cascaveletes. Sempre foi forte, tipo, pelo menos na minha geração também. Eu comecei tocando e ouvindo rock gaúcho, porque tocava muito na rádio também. Aquele tipo, CD. Há 20 anos atrás era muito forte o rock. O famoso CD da Ipanema, o rock né? gaúcho, né? Então ficava mais fácil de tu te aproximar dessa música e tu criar uma identidade com
um artista, né? Hoje já é mais restrito isso aí. Agora a gente pensando assim no presente agora, nós como banda, a gente tem uma ideia de tocar, de investir em músicas próprias agora, em trabalho próprio, né? Que a gente tem o Rodrigo e o Nato que tem umas composições, né? Eles têm as composições e a gente está criando também as harmonias, já, uma parte já criada e outra a gente está criando, né? Uma ideia, assim, uma reflexão que, na verdade, o que acontece? Aqui a gente tem um certo privilégio de nascer aqui em relação à questão da beleza, né? Porque a cidade tem a beleza natural e a beleza artificial, né? A beleza natural tá as cascatas, né? Os montes, os vales. E a beleza natural é a praça, a igreja, né? O museu, enfim. A questão arquitetônica, né? Toda essa tentativa dos imigrantes italianos de reproduzir a beleza que eles tinham lá, né? Das igrejas, enfim, né? Aquela coisa renascentista toda que chegou até nós, né? Eu fiz já. Uma, não para Cotiporã, mas mencionando Cotiporã na letra. Eu mencionei alguns lugares, assim, a cascata também, né? Reverberando nas pedras, que é a música que nós vamos tocar, né? Reverberando nas pedras, escondida nas fendas, sempre a me consumir. Então é uma forma, claro, que é difícil de ver a cascata ali, quem não conhece, mas eu falaria dos sentimentos, de tudo que eu senti, por exemplo, frequentando a praça, das fotografias que eu tenho na cabeça, daquelas madrugadas, sabe, das conversas, de certas fotografias. Eu tentaria representar aquelas fotografias com a letra. É uma tentativa louca, mas seria mais ou menos isso. Ponto Aquela madrugada, aquela ponto de referência para nós, porque a gente era um ponto de encontro mesmo, né? E lá tudo acontecia, né? Eu me sinto realizado porque no momento que tu foi pro palco tocar é porque por trás disso teve bastante trabalho de todos, né? Porque a gente só vê o momento que tá tocando, mas a gente teve que tirar a música em casa, a gente teve que trocar ideias nos ensaios, teve que juntar tudo isso aí, o cara teve que tirar um tempo, a gente tem a nossa vida, né? Tive que tirar um tempo para fazer isso aí, né? Fazer acontecer a música. Então quando tu chega no palco para tocar num bar, em qualquer lugar, é porque é um sentimento de realização porque tu conseguiu fazer bem o teu trabalho, né? A dedicação, né? Tu teve todo o grupo, né? E extravasar, um sentimento de descarrego, de energia, é muito bom. Para mim, a interação com o público, né? Que a gente tem também, é bem legal. quando tu olha, tu vê todos os teus amigos ali, né? Toda gente conhecida. Me parece uma função do músico, né? Não sei se dá para dizer restrito assim, mas é uma função do músico animador, né? Animar uma festa, né? Então, não só isso, eu acho, mas meio que uma das principais. E aí essa interação com o público sempre acontece e a gente tá ali para animar uma festa, né? Para distrair, para trocar essa energia com as pessoas. Transmitir energia positiva. Sim. Né? Eu nem espero, às vezes, levar energia para eles. Eu acho que, no geral, é a gente que recebe de volta. É verdade. Porque é muito prazeroso, né? É a forma que a gente tem ali de se expressar de alguma forma. Parece assim que a música é uma coisa viva mesmo. Ela não, parece que ela não, depois que eu escrevi, assim, ela não pertence mais a mim, uma coisa assim, sabe? Ela tá na interpretação do outro, dessa outra pessoa que vai te dar essa resposta. E isso sim, eu acho uma das coisas mais interessantes possíveis, assim, alguém que ouve o que tu escreveu. Eu acho que é a natureza, as belezas naturais, assim, o tamanho e tudo que a cidade representa nos meus afetos, assim, né? Eu morei fora, né? Morei fora por quase 10 anos e voltei. Então eu tive uma, digamos assim, na minha volta eu fiz as pazes com o Cotiporã, com as coisas que eu não gostava quando eu saí, né? Essa introspecção que tu consegue fazer, assim. E o que mais me motiva a vir a Cotiporã, cara, eu tenho que vir pra cá. Somos nós. São as amizades. Aqui tem muita gente legal, muita gente. Não só a gurizada aqui da banda, tem outros amigos também que a gente
toca junto e tal, mas tem muita amizade, o povo é muito legal. Eu também já tive essa visão, Cotiporã não é sério, eu acho que eu vou embora daqui. Né, apesar que eu nunca fui embora daqui, eu sempre estive aqui. Mas em experiências de viagens, de ter saído e ter conhecido culturas diferentes, e, enfim. E aí tu olha para Cotiporã e tu diz, não, mas nem era tão ruim assim, porque tu encontra problemas fora daqui também. Muito E aí tu maior, acaba né? valorizando que a gente não tem grandes estruturas, por exemplo, um shopping para ir passear no final de semana. Mas quem precisa de um shopping? Tem uma pracinha eu acho, pra sabe? levar teus filhos com segurança, né? Tem uma Pois é. praça A partir de pra criar caminhar, encontrar com os uma amigos. família assim nessa bolha que a gente vive nessa micro-região é um privilégio. Tá louco.